Olá, meu nome é Adriano Caetano e essa é uma série de 4 vídeos que eu conto a minha história empreendedora pelo universo do e-commerce. Esse é o vídeo número 1. Você sabe qual foi uma das primeiras lojas virtuais do Brasil e como ela influenciou o e-commerce? Essa é uma curiosidade que poucas pessoas sabem, que eu não nasci em São Paulo. Eu me mudei para São Paulo quando eu tinha aproximadamente 15 anos. Meus pais, eles precisaram fazer uma especialização, então eles precisaram... Minha mãe, na verdade, ela é da área da saúde e foi para São Paulo para fazer um curso. Eu lembro que foi bastante difícil, ela conseguia escola para a gente também, por uma questão de grade, eu não sei exatamente porquê, mas eu lembro que eu tenho essa memória. Os meus pais investiram sempre muito na gente, então eu lembro que quando eu morava em Natal ainda, a gente tinha um scanner de mesa, que era uma coisa super rara. Eu lembro que até computador, quando a gente teve... acho que o mercado era fechado, não sei se o computador tinha que vir pelo Paraguai, alguma coisa bem alternativa, assim. O primeiro computador que eu lembro que a gente tinha era aqueles computadores com tela de fósforo verde. Ele era escuro, com as letras verdes e tinha as laranjas também. Então era uma coisa bem underground mesmo, bem antiga. E esse foi o primeiro computador, eu devia ter talvez uns 12, 11 anos. O computador era do meu pai, mas a gente acabava sendo a gente que usava. Nessa época era muito raro as pessoas terem um computador. Existia um computador para o departamento inteiro do trabalho do meu pai, e a gente já tinha acesso a isso. Então, essa proximidade nossa com tecnologia nos colocou muito próximo de tudo que estava sendo lançado, tudo que estava acontecendo no mundo até então. Uma vez eu estava na Avenida Paulista, eu lembro que eu estava passeando lá, e eu encontrei uma livraria, e nessa livraria tinha uma revista que chama muita atenção, porque ele tinha um CD-ROM escrito Sistema Operacional Livre ou Sistema Operacional Grátis, e tinha uma coisa chamada Linux. E eu fiquei muito curioso, como assim o Sistema Operacional Grátis? Normalmente o Sistema Operacional custa 500, R$1.000, uma licença, era algo bastante proibitivo, só as empresas tinham ali, ou quando você comprava um computador novo, você tinha a licença do sistema. E de repente num CD-ROM, e eu poderia comprar aquele CD-ROM, sei lá, aquela revista por R$10, e levar um sistema operacional para minha casa, para eu poder instalar, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E aí eu comprei aquela revista, eu fui para casa correndo, não almocei, e depois dali foram praticamente 3, 4 dias quebrando a cabeça de como instalar aquilo no meu computador. Foi aí que eu tive o primeiro contato com o sistema operacional Linux, e aquilo realmente me abriu a cabeça para muitas coisas, muitas possibilidades, e foi uma paixão à primeira vista. À medida que eu fui estudando o sistema operacional, eu tive a ideia de criar um site chamado Ano 2001. Eu lembro que na época isso era muito distante. O ano de 2001 era bastante distante. E eu falei assim, isso não vai demorar pra caramba para chegar, vou botar um ano bem longo, né? E aí criei esse site para criar conteúdo. Então tinha tutoriais que na época eram conhecidos como how-tos, de como configurar a modem e o US Robotics, modem externo para conexão de escada, como recompilar kernel, como usar o editor de texto em modo texto. Era um site bem extenso. Basicamente existia pouquíssimo conteúdo em português sobre Linux. Esse site acabou ganhando uma certa visibilidade numa época que não existiam blogs. E o provedor de acesso à internet, que na época era o STI, ele falou, poxa, tô vendo que você tem um site aqui que está tendo bastante acesso, a gente quer hospedar esse site para você e colocar no nosso portal. Depois o UOL usou muito essa prática, criava um subdomínio, então era ano2001.sti.com.br, e isso gerava tráfego para o domínio principal, e isso facilitava eles venderem publicidade. E acabou abrindo algumas portas para mim. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra na USP com 17 anos para um grupo de alunos de ciências da computação. Então comecei a participar de eventos e tudo aquilo, eu fui gostando muito daquilo que eu estava fazendo. À medida que o site ia tendo também mais acesso, mais tráfego, eu comecei a pensar em como eu poderia monetizar isso. Eu estava até revendo esses dias os screenshots do site e eu vi alguns espaços para publicitários, alguns espaços para banners, como eu passava as estatísticas de acesso para os possíveis clientes. E tiveram alguns clientes que começaram a fechar, principalmente cursos, escolas de Linux que ofereciam curso. Naquela época tinha muita coisa de vender banners, né? E aí eu pensei, poxa, se o Linux é gratuito e é super difícil de baixar os 640 megas, que é o conteúdo de um CD, eu vou, então, gravar isso numa mídia e vou disponibilizar isso no site para que pessoas que estão querendo baixar o CD
como eu baixei que levava muito tempo, eram muitas quedas, porque era bastante estável a internet naquela época, de repente pode se disponibilizar, pagar R$10 e ter o CD em poucos minutos na casa dela, por um motoboy ou mesmo mandando pelo correio. E mais pessoas foram se interessando em ter esse CD e comprar. Fui comprando novos computadores, eu cheguei a ter 4 computadores. Lembro que na época tinha até gravadores IDE, gravadores SCSI. Os SCSIs eram melhores porque eram mais estáveis. Então eu realmente fui investindo bastante nessa questão de gravação de CDs. Por um lado, muito tranquilo com relação à questão de pirataria, porque o fato do sistema operacional ser código-fonte aberto, eu estava totalmente livre para ter apenas o custo da mídia, o custo de gravação, o custo de colocar uma etiqueta e mandar pelos correios. O próprio Calunga não sabia que estaria nascendo ali um grande cliente, porque eu comprei milhares depois de caixas de CD e de etiquetas. Uma coisa interessante, a minha primeira funcionária foi a minha mãe. À medida que ela ia fazendo os estudos dela, eu também aproveitava ela para ir fazendo a troca dos CDs, para fazer as embalagens também. E eu ficava muito focado na questão do site, de perguntas e respostas, de geração de conteúdo. E também, quando todas as encomendas estavam embaladas, eu colocava na minha mochilinha e ia para a fila dos correios. Interessante porque eu estava lá no correio como, cara, uma pessoa que ia entregar uma carta e estava lá com a minha mochilinha com uma série de embalagens de CDs de Linux que iam ser despachados pelo Brasil todo. Eu não tinha a ideia de que isso se tornaria um negócio grande, próspero, porque eu acredito que eu sempre fui fazendo a coisa de maneira bastante orgânica. Eu não tinha grandes planejamentos ou grandes ambições, eu simplesmente ia fazendo de maneira que eu estava me divertindo fazendo, quase que como uma brincadeira. Por um lado, isso era até bom, porque eu não criava ansiedade de, meu Deus, que é muito comum muitas vezes, né? As pessoas, elas sabem onde elas querem chegar, mas elas não estão dispostas muitas vezes a percorrer esse caminho que você tem até aquilo que você quer chegar. Então eu fui de maneira muito um passo após o outro, dia após dia, e eu acho que isso acabou facilitando muito a dinâmica desse primeiro negócio. A motivação de Adriano, inicialmente, eu acho que foi pelas descobertas do sistema operacional novo. Estava ali estudando para o meu mestrado, doutorado, e essa coisa do Linux entrou no apartamento da gente com muita força, ao ponto de eu chegar e começar a ter que gravar CD também. Um belo dia eu me vi sem poder trabalhar no computador, porque o Linux entrou no computador e aí atrapalhou toda a minha vida. A minha recordação é de que eu acompanhei, eu estive junto todos os momentos. Eu me recordo, por exemplo, quando a gente foi conhecer uma sala, que por sinal foi a que Adriano escolheu, eu com ele pegando uma fita adesiva e medindo onde ia colocar os móveis, projetando o espaço. Eu não tinha receio, em nenhum momento eu tive receio que não fosse dar certo. Ele foi vivendo paixões, não podia ser diferente. Contato com o empreendedorismo, de certa forma, foi bem antes de Linux Mall. Minha mãe sempre comenta que o meu avô tinha uma loja de material de construção, então sempre foi um cara de negócios e que de alguma forma tinha puxado o jeito dele. Quando eu era criança e morava em Natal, eu pedi para ela um isopor e pedi para ela fazer din-din, e levei isso para a praia para vender. E aquilo me deu uma satisfação muito grande. E é interessante, foi uma coisa que partiu muito de mim. Eu devia ter uns 11 anos, 12 anos. Acabei fazendo isso na escola também, de levar brigadeiro. E eu lembro que eu levava os brigadeiros e eu vendia tudo. E meu irmão levava coxinha e não vendia nada e distribuía para os amigos. Mas pelo menos ele era o nice guy, as pessoas gostavam muito dele. Mas de fato tinha um quê de gostar. Eu acho que isso não foi uma coincidência, não foi à toa. À medida que as vendas iam aumentando, meus pais, de certa forma, começaram a ficar um pouco incomodados, não pela quantidade de vendas ou pela prosperidade que estava acontecendo, mas o apartamento dos meus pais estava virando um verdadeiro escritório, né? Então, a sala era cheia de caixas de papelão, o quarto era cheio de caixas de CD, tinha um escritorinho que minha mãe estudava, onde ficavam os computadores para gravar. Eu estava praticamente dominando a casa inteira. Nesse momento, eu comecei a pensar, puxa, eu preciso ter um espaço para o meu negócio. Porque estava começando, inclusive, a chegar pessoas querendo ir até o endereço para fazer a retirada da encomenda. E eu encontrei na rua da minha casa, na Vila Mariana, tinha um prédio comercial
e eu vi uma sala para alugar. Então eu fui até lá, e eu lembro como se fosse ontem, eu conversando com um psicólogo, que ele estava sublocando uma sala dele, ele estava sublocando. E eu cheguei lá super empolgado, o valor dava, era uma sublocação, então era uma sala super pequena, e eu falei, poxa, ó, tô interessado em alugar a sua sala, quero esse espaço aqui para mim, para montar o meu negócio. E ele falou, cara, essa sala aqui é mais para ou um outro psicólogo, ou para algum profissional, ou para alguma empresa. E ele não botou muita fé em mim. Quando eu voltei para a casa dos meus pais, continuei, o que foi muito bom, porque nesse meio tempo eu abri um CNPJ, eu abri uma conta no banco, ganhei um pouco mais de músculo e continuei monitorando aquele prédio. Eu queria uma sala naquele prédio de todo jeito, porque era um prédio legal, eu queria muito aquele lugar. E aí surgiu uma sala inteira naquele mesmo prédio. Como eu já estava mais formalizado, eu consegui fazer o aluguel da sala. Foi um momento muito importante para o negócio, porque eu consegui contratar pessoas, eu consegui receber fornecedores, eu consegui montar uma lojinha e fazer com que as pessoas fossem retirar as encomendas no próprio endereço. Foi uma fase importantíssima da Linux Mall nesse momento. Um momento que o ano 2001 eu decidi dividir, deixar o ano 2001 para só conteúdo e publicidade e criar um site novo com outro nome específico para vender os produtos. Foi quando eu tive a ideia de criar o Linux Mall. Eu queria muito o Store, porque ficaria mais fácil para o público brasileiro, loja, Store, dog, cachorro, cat, gato. Agora, mall, o que é mall, né? Mall é um negócio estranho. Às vezes chegava algum fornecedor ou cliente, os seguranças lá do prédio, eles achavam que o nome da empresa chamava Meninos Mall. A gente precisou registrar MOU, MOL, MAU, e no final das contas era MALL. Quando a gente criou esse novo site, eu falei, putz, como que a gente vai vender isso? Comecei a criar uma loja virtual. Na verdade, não era uma loja virtual ainda, era um catálogo estático de nomes de produtos e preços, nomes e preços, nomes e preços. E as primeiras vendas aconteciam através de e-mail. Eu quero 3 unidades do item 2. Então eles mandavam e-mail e, assim, extremamente estático. Mas era o que a gente tinha naquele momento. Nos Estados Unidos já se falava em Amazon, no Brasil se falava muito pouco em e-commerce. Existia uma livraria na época chamada Booknet. Essa livraria, até depois, posteriormente, ela foi comprada pelo Submarino. Então, no momento que o Submarino estava crescendo muito, ganhando muita força, anos depois, já acho que 99 ou 2000, houve essa aquisição. Mas lá em 97, 98... a coisa era muito embrionária, pouquíssimo movimento de e-commerce no Brasil. Pesquisando nesse universo, eu encontrei um sistema chamado phpshop.org. Era um sistema open source de comércio eletrônico, de carrinho, que eu poderia baixar o código-fonte e instalar nos meus servidores. Então isso foi um grande salto no e-commerce da Linux Mall, porque a gente baixou e começou a parametrizar, instalar, testar nos nossos servidores. Cara, a gente ficou encantado, porque a gente podia cadastrar os dados do cliente, ele podia ter acesso ao status do pedido dele. Abriu um mundo novo de possibilidades. Só que a gente encontrou um grande desafio no phpshop.org, que era todo aquele sistema era criado para uma realidade americana. Então a gente não tinha boleto bancário, a gente não tinha produtos em real, tudo era ponto, né? O decimal era em ponto, que é o padrão do dólar. Não existiam os meios de pagamento e os meios de envio, correios. E aí foi um novo desafio, como a gente fazer com que o PHP Shop fosse tropicalizado. E aí entra uma nova fase, um passo importante, que foi o surgimento de quem viria a ser o meu grande sócio. Há quem diga que é o Batman e o Robin, onde certamente eu sou o Batman. A minha história com o Leinates, ela estava se cruzando, eu não lembro exatamente como, em que momento. Eu sei que a história dele também, de alguma forma, estava muito próxima aos computadores e pouco a pessoas. A mãe dele teve uma ideia de falar assim, não, eu vou dar um computador para esse menino, então, para ele não ficar aqui, né, sem fazer nada. E aí, cara, foi também paixão à primeira vista. O Nats e o computador foi uma fusão de uma coisa só. Eu não me recordo exatamente como eu e o Woodley nos conhecemos. Talvez em alguns eventos de hacker, alguns eventos undergrounds que a gente ia, de programação, que envolvia Linux. Eu sei que de alguma forma ele trabalhava
na casa dos pais e eu já tinha o escritório, já tinha espaço. E eu falei, cara, tem uma mesa aqui para você, vem aqui e fique trabalhando daqui. Fica aqui, é tipo aquela coisa assim, cara, eu te dou alimento, sabe? Você fica nesse cantinho e, cara, eu te dou energia, internet e você fica aí, cara, programando. E eu comecei a pedir para ele fazer algumas adaptações e algumas adequações do PHP Shop para as necessidades da Linux Mall. Foi praticamente o Udley que fez todas as adaptações e a gente criou um PHP Shop brasileiro para permitir que uma loja virtual conseguisse vender na internet com as características e peculiaridades do Brasil. Mais ou menos em 2000, já estava evoluindo bastante, devia ter mais ou menos umas, talvez 10 pessoas na equipe. Eu precisava de alguma forma de um apoio, de um suporte, de uma ajuda, de alguém que também pudesse estar ali comigo no dia a dia, nos ônus e nos bônus. E aí eu tive a ideia de chamar meu irmão. Ele sempre foi um cara com uma visão bastante complementar à minha, porque era um cara muito de design, muito publicitária. Ele é formado em desenho industrial, então é um cara de design de produto. E isso fez uma soma importante, porque ele morava em Bauru na época, ele fez o Nesp, a gente acabou abrindo uma filial em Bauru. Isso expandiu não apenas com essa parte de conhecimento que o meu irmão tinha, mas também com fornecedores locais mais baratos do que na capital. A gente conseguia ter até um novo braço mesmo, e pessoas das universidades iam lá na casa dele pegar os produtos, comprar os produtos diretamente, e ele cuidando de toda essa parte de criação e também de gravação de CDs. E nesse momento a empresa duplicou de tamanho, a gente expandiu, melhorou muito a questão dos encartes, das capas de CD, da qualidade das camisetas que a gente começou a criar. A gente começou a fazer criações juntos de alguns projetos que a gente sempre gostou de fazer, e às vezes a gente até juntava alguns amigos também. Eu lembro que todo mundo gostava muito das coisas que a gente fazia. Já na faculdade eu acabei passando aqui na Unesp de Bauru para fazer design, e ele ficou em São Paulo, capital, mais ou menos no meio da faculdade. Ele tinha já aberto a Linux Mall e eu acabei me interessando e querendo também entrar, trazendo novos produtos. Eu morava com alguns amigos aqui em Bauru, era uma república, né? E eu acabei mudando no mesmo prédio para um outro andar para ficar sozinho. Houve uma demanda da empresa de espaço. Eu precisava de mais um quarto para guardar caixas. E tinha uma boa parte do estoque aqui comigo, principalmente desses produtos que eu acabava desenvolvendo. O fornecedor era daqui, trazia para cá. O nosso fornecedor de caixas era daqui também. Na época, a minha namorada, que hoje é minha esposa, a Juliana, também trabalhou comigo. Então era uma coisa profissional, por um lado, mas por outro lado também leve. E a coisa ia fluindo. A Linux Mall ela começou como CDs, mas ela virou um grande shopping de produtos para nerds e geeks, e hackers, e anarquistas, e pessoas que de alguma forma queriam aquela coisa da contracultura, tinha esse quê de rebeldia. E a gente meio que de alguma forma a gente representava isso, através dessas pessoas que não tinham voz. Então a gente deu a oportunidade para as pessoas usarem camisetas que falavam a língua delas, eram muitas vezes incompreendidas, e muitas vezes pessoas até incompreendidas pelos próprios pais. É muito comum os pais falarem para os filhos: ah, menino, sai desse computador, você fica o dia inteiro no seu quarto, vai fazer alguma coisa que preste. Quando, na verdade, pessoas de 12, 13, 14, 15 anos estavam estudando programação e hoje são grandes programadores, grandes diretores com uma responsabilidade imensa e que, naquele momento, estavam brincando e, no final das contas, estudando a matéria do futuro, que é a programação e a tecnologia. Eu entrei numa faculdade de administração de empresas e acabei sendo um aluno muito dedicado. Dizem que quem faz administração de empresas é porque está na dúvida, não sabe o que fazer da vida. Talvez eu tenha sido um dos poucos alunos que sabia muito bem o que eu queria e sabia o que eu queria fazer da vida. E a administração, de fato, foi uma mão na roda para mim, porque eu fui um aluno muito dedicado. De fato, aquilo que eu estava vendo na faculdade, aquilo que eu estava aprendendo, no dia seguinte eu estava super empolgado para aplicar. E os professores adoravam isso, porque eu compartilhava com eles. Eu tive uma professora na Embi Morumbi, que foi uma professora muito especial, que foi a Marta Gabriel, que me ajudou muito nessa fase, nessa trajetória da minha vida.
passo importante também, que foi contratar uma pessoa para gerir a empresa. Isso é muito difícil quando você é uma pessoa com um perfil centralizador e que quer cuidar de tudo. Então, eu contratei uma pessoa chamada Geórgia, que era uma administradora com um perfil completamente diferente do meu, criou bastante metodologia, trouxe o conceito de endomarketing, de pensar nos funcionários e como tornar aquele ambiente mais agradável. E foi uma mudança muito importante também, porque certamente eu não tinha aquele conhecimento ou não estava dedicando tempo suficiente para aquilo. Então é legal também você pensar no todo e você não precisa necessariamente fazer tudo, porque você não vai conseguir fazer tudo. Então poder dividir com as pessoas certas, com os skills certos, também pode fazer toda a diferença. Foi uma experiência muito, muito boa. Era um segmento que eu não conhecia, eu não sabia absolutamente nada. Tinha uma preocupação da minha parte. Poxa, como é que eu serei aceita? Porque eles sabem muito mais do que eu, referente ao segmento, referente aos produtos, como as coisas funcionam. Já existem métodos e processos que funcionam muito bem. Mas eu tinha foco no que o Adriano queria de mim. Ele queria uma pessoa com um perfil extremamente complementar e que levasse duas coisas importantes. Processos, melhorando tudo que já tinha, e trabalhasse ações com a equipe. Eu estava com uma grande oportunidade de trabalhar com um perfil de gestor que até então eu não tinha tido. E era a primeira vez que eu estava liderando uma pessoa mais jovem do que eu. Mas tem uma coisa que eu acho que vale para qualquer tipo de relação, eu acredito nisso até hoje, que significa admiração. Eu tinha muita admiração pelo Adriano. Ele estava numa posição tão jovem, com a empresa dele, com uma visão tão madura. Ele já era um líder visionário. Olha isso, eu tenho guardado alguns materiais, quase 20 anos. Aqui era o nosso, um catálogo, um folder, onde a gente falava dos produtos, das coisas. Nós éramos muito apaixonados pelos produtos, nós queríamos usar tudo. Era tudo feito com muito carinho para o cliente. Esse era o clima, era assim que a gente trabalhava. Passado vários anos, mais ou menos em 2002, o meu irmão ele decidiu seguir carreira solo. Começou a criar camisetas e começou a vender essas camisetas na própria Linux Mall. E aí a gente desfez a sociedade, daí surgiu a Redbug, que é uma empresa de camisetas que existe até hoje, são muitos e muitos anos, bastante conhecido no meio também de mensagens de efeito, de cultura pop. E muitas pessoas não sabem que o Juliano da Redbug é o meu irmão, é o cara que desenvolve os produtos, que desenvolve as camisetas. Inclusive, é muito comum encontrar produtos dele por aí. Isso aqui foi muito por acaso, aqui no lugar que eu tô. Um quadrinho da Redbug. Daqui pro pessoal da produção. E ele fez muitas camisetas, muitas camisetas. Meu irmão é um cara ilustrador, um cara com uma capacidade artística incrível. E isso também está ligado ao próximo vídeo que a gente vai contar, como o Juliano, com a criação da Redbug, voltou para dentro de casa com a segunda empresa que eu criei. Ele criou a marca, a loja virtual dele e começou a vender os produtos. Mas isso foi de maneira bem gradativa, porque todos os produtos da Redbug até então eram vendidos no e-commerce da Linux Mall. A pessoa que veio a ser muito importante para a Linux Mall foi a minha ex-esposa, Natália, que eu conheci na faculdade de administração, fazendo também administração. Então, já fiz no passado de trazer minha ex-namorada, que foi a minha segunda funcionária. Eu fiz o quê? Trouxe a minha ex-esposa para trabalhar comigo. E foi uma pessoa que tem muito conhecimento administrativo, é uma pessoa que fala bem, que se coloca bem. E ela ajudou muito nessa trajetória, porque eu sempre tive o perfil um pouco mais introvertido, mais focado ali no produto, na estratégia, no business propriamente dito. E ela tocando esse lado mais humano, com fornecedores, com clientes, com eventos. E tudo isso foi bastante complementar e foi importante pra caramba pra Linux Mall. Uma das principais curiosidades da Linux Mall é a parte de cartão de crédito, porque naquela época não existia um processamento de cartão de crédito eletrônico como existe hoje. A gente precisava ter as maquinetas físicas, e eu lembro que eu tinha 5 máquinas de cartão de crédito e eu recebia os dados de cartão impresso
E as pessoas, os funcionários tinham que ir lá e ir digitando todos os dados naquelas maquinetas para processar ou não o pagamento. Acabava que no final do mês ficavam pilhas e pilhas de dados de cartão de crédito impressos. E aquilo era bastante sensível, aquelas informações, e a gente precisava se desfazer daqueles papéis de alguma forma. Então a gente acabava levando todos esses dados, essas folhas, essas pilhas, para a cidade dos pais da Natália, e aí tinha um terreno baldio, tipo um campo de futebol, que a gente fazia uma pilha e tocava fogo naquela pilha de papéis todas as vezes. Então, certamente os vizinhos acham que a gente fazia alguma coisa do além ali, e nada mais é do que um e-commerce querendo se desfazer dos dados sensíveis dos seus clientes. Foi numa noite que o meu celular tocou e as pessoas começaram a falar que o site estava descaracterizado. E eu fiquei sem entender, eu não tinha atualizado, não tinha mexido em nada, e descobri que o site foi hackeado. E aí foi muito tenso, você saber que a sua loja foi invadida. A gente cuidava dos nossos servidores, a gente cuidava da segurança da informação, mas foi no dia seguinte a gente conseguiu restituir, viu que nenhum dado sensível tinha sido roubado, a gente estava mais preocupado com os dados de cartão, mas foi muito mais a página principal que ela foi descaracterizada. E a curiosidade que a gente teve ao longo da história foi que eu fiquei sabendo que durante um jogo do Brasil da Copa do Mundo, 2 funcionários se trancaram no estoque, que a chave era inclusive bem guardada, para transar. Isso foi uma coisa que me chocou. Felizmente eu fiquei sabendo, sei lá, uns 2 anos depois. Não sei se essa história realmente aconteceu, mas foi uma curiosidade que aconteceu e acho que uma dessas vai ficar bom. Eu não sei como finalizar uma história dessa, cara. Eu achava que ter muitos funcionários era bom, era sinal de prosperidade, era sinal de importância. E quando você vai amadurecendo, você vai percebendo que o quanto mais enxuto, quanto mais simples e o quanto mais eficiente você conseguir ser, melhor. Então, talvez esse tenha sido um dos grandes aprendizados, assim, quantidade não é qualidade. Eu mesmo derrubei os servidores da Linux Mall. Depois eu tive que recorrer ao Udley, né? Udley, pelo amor de Deus, me ajuda, eu derrubei os servidores. Eu tive a ideia de fazer uma promoção. A gente tinha muitos clientes, muitos seguidores no Twitter. Então, para mim, era mais eficiente mandar alguma mensagem no Twitter do que necessariamente mandar um e-mail marketing. Eu peguei o personagem Wally, escondi esse personagem entre os 4.000 produtos da loja virtual em um produto, em uma página. E lancei a promoção no Twitter. Quem achar o Wally vai ganhar, sei lá, um cupom de desconto de R$200. Foi uma avalanche instantânea de milhares de pessoas acessando o site da Linux Mall. Assim, 5 minutos depois, estava todo mundo no Twitter. Cara, eu não estou conseguindo acessar o site derrubou e foi tudo por água abaixo. Não deu certo a minha promoção, mas a intenção foi boa. Eu fazia tudo direitinho, um cara super metódico, organizado, pagava os impostos, contratava, não sei o que, a contabilidade. E de repente, o pessoal lá da portaria me liga e fala: Adriano, a polícia está aqui embaixo e está subindo. E eu falei, cara, como assim? Tipo, e era um carro, e eu olhei pela janela, era um carro da polícia, aquelas Blazers, sabe, aquelas picapes todas pretas assim. E, tipo, que tinha uma coisa de crimes cibernéticos, alguma coisa, sabe, a unidade da polícia. E eu pensei, cara, tipo, eu corro, eu fico, eu me escondo, me tranco no banheiro, eu não sabia o que fazer. E aí, eu, tipo, falei, não, vamos encarar. E aí, quando chega, era o Silas, que é um policial, que super deslumbrado de estar visitando a Linux Mall, de estar conhecendo e vendo os produtos e falando, cara, eu sou fã de vocês, eu adoro o produto de vocês, não sei o quê. E assim, cara, eu só pedi licença, sentei numa cadeira e aí não lembro qual foi o funcionário que atendeu, porque eu não tinha a mínima condição. Um dos dias mais felizes que eu tive foi na Latinoware, um evento que acontece dentro da Itaipu, um evento que reúne várias pessoas de vários países ali, Brasil, Argentina, Paraguai, e a gente conseguiu montar um stand lá dentro para vender os produtos e,
cara, a gente fazia umas promoções, umas interações com o público, com as pessoas, e as pessoas todas consumindo, o stand muito cheio, realmente a gente movimentava os eventos. Eu acho que naquele momento, vendo as pessoas trabalhando, pessoas que eu estava contratando ali local, pessoas das universidades, naquele momento eu falei, puxa, cara, é isso. E a gente foi crescendo, e aí começou a sair em matérias na InfoExame, na Folha de São Paulo. Eu lembro que tinha um ranking, a InfoExame, era um ranking de muitas categorias, e tinha o ranking de e-commerce. E aí por 2 anos a gente ficou entre os 5 maiores e-commerces do Brasil, e era por faturamento. Fast Shop, Submarino, Americanas, e um tal de Linux Mall, mas o que é isso? E com isso as empresas começaram a entrar em contato com a gente falando, olha, eu também quero ter o meu e-commerce como o de vocês. Como eu posso fazer para ter um e-commerce como o de vocês? E eu lembro que durante 2 anos, talvez 2003 e 2004, essas pessoas chegavam e eu falava, cara, não, eu tô focado aqui, esse é o meu business, é isso que eu gosto de fazer. E eu, não dava nenhuma atenção para essas pessoas que queriam ter comércio eletrônico. Quando, de repente, conversando com o Woodley, a gente estava na praça de... Nada glamouroso, né? Eu podia falar, poxa, a gente estava jantando num lugar super sofisticado. Não, a gente estava na praça de alimentação do Shopping Santa Cruz, e eu lembro claramente do dia que a gente falou, cara, se a gente pegar esse sistema que a gente hoje oferece para Linux Mall, e se a gente passar a oferecer isso como serviço para outras empresas, a gente pode criar um outro negócio e ajudar muitas empresas no Brasil a também vender pela internet, como faz hoje a Linux Mall. E aí entra o segundo vídeo, que é onde a gente vai contar um pouquinho a história da segunda empresa que eu criei. 2008, 2009, e a Linux Mall apareceu na minha vida. Como toda boa geek, nerd, estudante ali de programação e desse universo, a Linux Mall representava naquele momento o acesso. Itens que a gente sempre viu na gringa, né? Que a gente não tinha acesso, era muito caro, não estava próximo ali dos nossos dias. Eu gostava muito dos produtos, principalmente quando a gente estava falando ali do universo Linux, né? Então eu tinha o meu Tux, né? Meu Tux favorito, as minhas canecas. A Linux Mall foi um divisor ali de águas realmente para muita gente naquela época. E o diferencial principalmente era pensar nessa comunidade que estava surgindo. E olhar para esse universo como um todo, para mim, foi o grande diferencial da Linux Mall. E eu sinto saudade até hoje. Fiquei por 5 anos na Linux Mall e foi uma experiência única. Eu sempre gostei de tecnologia e fui meio geek. E ali eu pude conhecer muita gente igual. E uma história que eu gosto de lembrar é que eu notei que para comprar alguma coisa no site, os clientes precisavam clicar em OK. Aí eu cheguei para o Adriano e sugeri mudar o botão OK para comprar. E em poucas horas, o novo botão já estava no ar. E ali eu percebi que a empresa realmente me ouvia. E a Linux Mall foi fundamental na minha carreira, porque o que eu mais gostava de fazer era criar descrições criativas para os produtos. E ali eu tive a certeza que eu queria ser redator publicitário. Com o Linux em 93 não devia ter mais do que uma centena de usuários. A gente começou então a criar as primeiras listas de discussão, os primeiros portais nacionais de informação, e a comunidade cresceu muito rápido. Já existia uma comunidade Linux forte, mas o mercado ainda não tinha se dado conta. A Linux Mall surgiu um pouco depois, foi um dos primeiros empreendimentos comerciais brasileiros que buscou atender essa comunidade. Não tem como não pensar na Linux Mall sem associá-la ao pioneirismo dessa época. Da Linux Mall, o que me vem à cabeça é bastante nostalgia. Naquela época foi marcante, o software livre estava no seu auge e os desenvolvedores queriam mostrar isso de alguma forma. Queria consumir produtos que representassem ou que mostrassem os grupos que a gente pertencia. O Linux Mall desempenhou um papel bastante importante provendo esses produtos ao mercado brasileiro, coisa que na época também era difícil. Eu fui um cliente bastante fiel, comprei muita coisa. Era muito divertido ir em eventos e mostrando algum produto que representasse a comunidade de software livre que a gente pertencia. Trabalhar na Linux Mall foi uma experiência incrível, porque as pessoas que trabalhavam lá gostavam muito do que faziam, colocavam muito amor no que faziam. E acho que esse foi um dos motivos para que a Linux Mall crescesse tanto numa época em que mal existia e-commerce. E um dos motivos para esse sucesso foi que o Adriano soube escolher a equipe certa. Um outro motivo era que tanto o Adriano quanto a Natália não tratava a Linux Mall como uma empresa, e sim como uma família. Isso refletiu no sucesso do site.
Eu trabalhei muito com a Linux Mall e o que me vem na cabeça eram as incontáveis buscas por parcerias para tornar a vida dos nossos assinantes mais interessante, com aquela gama de produtos que eles tinham. Então foi um trabalho muito bom que a gente fez junto com o pessoal da Linux Mall na época. É muito bacana lembrar, porque faz parte da história do software livre no Brasil. Se você se lembra da Linux Mall, se você pelo menos participou de alguma forma de um pouco dessa história, se você já foi cliente, se você já foi parceiro, se você já comprou algum produto, se você se lembra de alguma forma dessa história, compartilhe aí para os seus amigos, comente, vai ser muito bom ter um feedback de vocês, dê o joinha no vídeo e vai ser um prazer poder relembrar um pouco mais com vocês toda essa história aí tão importante que foi a Linux Mall ao longo desses anos no comércio eletrônico, no Brasil, e para todo o público que gosta de produtos nerd e geek.